Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. Torres de execução soam como distopia, mas são bem reais. Estruturas que vigiam, classificam e, em certos cenários, disparam antes que um humano consiga dizer. A promessa é bonita no slide: parâmetro Sagueiro, reação instantânea, 24 horas por dia, zero fadiga. O risco no mundo real é bem mais feio. Um erro tomado por certeza, multiplicado por aço, eletrônica e latência baixa. Pensa na torre como um guarda que nunca pisca. Ela enxerga com câmeras ópticas e térmicas, ouve com microfones direcionais, mede distâncias com radar e lidar, cheira o espectro de rádio à procura de drones, triangula posições com GPS e mapas. Tudo isso cai no colo de modelos de IA, treinados para responder à pergunta que decide tudo: o que está vindo? É ameaça ou ruído? Se a resposta passa de um certo limiar de confiança, a torre muda de modo de observação para ação. E ação aqui significa apontar, travar, engajar. Em milissegundos. Por que alguém instala isso? Porque fronteiras extensas, bases isoladas e usinas críticas são alvos fáceis. Porque revezamento humano falha, tem cansaço, tédio, susto, distração. Porque o custo político de perder gente é alto. A torre promete o oposto: vigilância disciplinada, regra aplicada igual todo dia, precisão cirúrgica. O problema é que a realidade não assina contrato com o PowerPoint. Nuvem, poeira, chuva, reflexo, fauna, criança correndo, trabalhador com ferramenta menos, tudo vira padrão que a IA precisa entender. E a IA automóvel entende com base em dados. Se os dados mentem, a torre acredita. Vigilância que atira primeiro é, na prática, uma aposta na velocidade. A ideia é travar a iniciativa do invasor, antes que ele suba o muro, antes que o drone cruze a linha, antes que um veículo acelere. A torre impõe custo imediato. Parece lógico e às vezes é, mas toda aceleração cobra pedágio de contexto. O que era suspeito correndo pode ser alguém fugindo de perigo. O que era drone hostil pode ser um equipamento de filmagem perdido. O que era ferramenta pode parecer arma quando a câmera erra o ângulo. Quando a primeira resposta é o tiro, a chance de arrependimento sobe junto com a fumaça, mas tem humano no circuito. Depende. Há 3 jeitos: humano decide, humano supervisiona ou humano é avisado depois. Quando a torre está no modo autorizar e executar com janela de segundos, o humano vira figurante, confirma o que já aconteceu, e aí vem a confusão clássica de responsabilidade. O operador aponta para o software, o comando aponta para o fabricante aponta para o contrato, e a vítima aponta para o vazio. Quem atirou? Foi o sistema. Isso não é resposta a menos. É desistência. Contra-ataque do inimigo é esperto. Enganar a torre. Esquentar manequins para parecer rente, usar refletores para parecer veículo. Saturar o espectro para cegar o radar, fazer spoofing de GPS para deslocar a zona de perigo. Vestir roupas que confundem classificação, soltar exames baratos. De iscas. A torre, que é excelente em rotina, tropeça quando o jogo vira teatro. E quando tropeça, não pede desculpa. Atira. Dá para fazer melhor? Começa em 2 palavras. Humildade programada. Torre boa prefere alertar forte e retardar o letal em área civil. Adotar o escaladão de força-luz. Sirene. Aviso por alto-falante. Bloqueio físico não letal. E só depois letal com um humano realmente no comando. Exige explicabilidade. Por que este alvo virou ameaça? Quais sensores pesaram mais? Qual foi a incerteza? Sem autópsia de decisão não existe melhoria, menos só repetição. A interface também educa. Se o painel só mostra um número mágico, confiança 97%, o operador vira carimbador de sentença. Se o painel mostra camadas, vídeo, calor, trajetória, histórico do trecho e incidentes anteriores, alternativas menos letais, o operador volta a ser decisor. E isso muda a cultura. Tu confirma logo pro confirma direito. Governança não é discurso. É checklist chato, geofencing rígido para evitar ação fora do perímetro. Janelas de autorização curtas e específicas. Logs invioláveis com carimbo de quem autorizou. Testes adversariais regulares com cenários de engano e clima ruim. Auditoria externa com poder de travar o sistema se a taxa de falso positivo subir. Atualização reversível rollback quando um patch piora o desempenho. E parece óbvio, mas não é. Punição real quando regra vira sugestão. E tem a logística, aquele cemitério de promessas tecnológicas. Lente suja muda a classificação. Bateria viciada derruba o alcance. Conector frouxo da intermitência. Umidade cria fantasmas térmicos. Um cabo de rede mal blindado vira antena de ruído. A torre perfeita morre de banalidade, sem manutenção séria e monitoramento contínuo da qualidade do sinal. Você não tem segurança.
Você tem confiança infundada com armas acopladas no campo político. Torre que atira primeiro vende a ilusão de limpeza. Nos, soldados longe, perímetro protegido, procedimento automático. A opinião pública, distante do barulho e do cheiro de pólvora, compra a ideia de que violência pode ser administrada como serviço. A consequência é perigosa, mais operações, menos debate. Se cada torre vira um juiz apressado, a exceção se normaliza. E normalizar a exceção é a maneira mais rápida de corroer a lei sem barulho. Olhando de outro ângulo, há usos defensivos legítimos. Proteger uma escola em área de conflito com modos não letais automáticos, interceptar projéteis que entram no raio do sensor, detectar drones armados antes que se aproximem demais, tudo isso salva vidas. A linha é onde a torre deixa de proteger e passa a policiar ofensivamente gente de carne e osso sem mediação humana. Aí não é tecnologia, é renúncia de julgamento. Quer um critério simples para separar o aceitável do absurdo? Substitua a torre por pessoa e veja se a regra ainda faria sentido. Dispara primeiro, pergunta depois nunca foi aceitável para um guarda humano treinado. Por que seria para uma máquina que entende o mundo por pixels e probabilidade? Say a resposta porque é mais eficiente. Você trocou justiça por velocidade sem perceber. No fim, vigilância que atira primeiro é escolha de sociedade, não de firmware. A gente decide se quer perímetros que falam alto e escutam pouco ou perímetros que perguntam antes de ferir. Decide se coloca o humano como dono da decisão ou como espectador de um painel que dita destino. Decide se a seta foi o sistema como mantra ou exige nome. Cargo e motivo assinados embaixo. Minha tese é simples. Poder com freio. Frio do contexto. De transparência e de responsabilidade. Torres que veem muito, avisam cedo, travam caminho, cansam o invasor e só ferem quando um humano, com visão de cenário, autoriza, sabendo que terá que explicar depois. O resto é marketing com pólvora. Se chegou até aqui, leve isso com você. Tecnologia nenhuma nos absolve de pensar. O que a torre faz rápido, a consciência precisa fazer devagar. E é justamente esse atrito entre velocidade e prudência que separa a segurança de tragédia com manual. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se para ver mais.